Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E quando o meu corpo estiver destruído, sem carne, eu verei a Deus. Eu verei face a face, você verá também. Vamos orar? Aí mesmo onde você está. Senhor, que não sejam apenas canções, que não sejam apenas palavras soltas ao vento. Que o Senhor nos confronte com a Tua santidade. Eu entendo e aprendo a cada dia que o Senhor me conhece, que o Senhor sonda o meu coração. O Senhor sabe que ainda não sou perfeito. O Senhor sabe, como o Senhor sabe. Mais que todos, mais que qualquer um com quem eu venha a compartilhar a vida, com quem eu venha a ter intimidade, mais do que qualquer pessoa, o Senhor sabe que ainda não sou perfeito. Eu preciso que o Senhor me confronte todos os dias, eu preciso da Tua ajuda, para que não sejam só palavras soltas ao vento. E eu sei que quando tocado for por Ti, eu não serei mais o mesmo. Já tenho sentido o Teu toque, já temos caminhado juntos. Eu sei que o Teu Espírito habita em mim, me conduz ao Teu Senhor. Mas sei também que a minha carne milita contra tudo isso. Mas o meu coração anseia por contemplar o Senhor face a face. Anseia contemplar a beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a prova de que nós adoramos um Deus vivo. Nós queremos lembrar, e que o Senhor faça isso com a Tua igreja, com o Teu povo, da Tua promessa, e que nos aguarda não mais um ritual pascual, de sangue nas portas, porque o Senhor, o Teu Espírito já habita em nós, mas nos compete lembrar do banquete que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, para aqueles a quem o Senhor já escolheu, por quem o Senhor deu a vida, aqueles que confessam, professam o Teu nome, que fazem a diferença nesse mundo. Nos enche o coração, a lembrança, a memória, com essa promessa, de que estaremos juntos, de que cearemos contigo, na presença de todos os santos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou Erivan, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui, só para você se situar. Nós estamos discorrendo sobre a série com o tema Quem Sou Eu? Que desafia, que fala, que incentiva a busca pela verdadeira identidade, a nossa identidade em Cristo Jesus. Resgatar o que porventura se perdeu com o tempo, reafirmar verdades que já estão no nosso coração já há algum tempo, e como nós avançamos, puxa vida, como nós avançamos rumo a essa descoberta, rumo a essa afirmação de que estamos em Cristo. Aliás, começamos assim: sou uma criatura, e avançamos e descobrimos ou relembramos que estamos em Cristo. Eu estou em Cristo. Avançamos: sou justificado, sou um filho adotado por Deus, sou nova criação, sou um servo, sou santo. Essa é a construção da nossa identidade. Por isso é tão importante a gente fazer esse exercício, né, de apresentação. Eu sou Erivan, discípulo de Jesus Cristo, um servo do Senhor Jesus, justificado em Cristo Jesus, outrora criatura, mas agora sou uma nova criação.
Sou um santo separado por Deus para Ele. E ainda mais uma verdade que precisamos entender sobre a nossa identidade, ou a nossa verdadeira identidade. Porque existe uma tensão muito forte e inegável, ninguém pode negar que existe essa tensão. Essa tensão existe, e eu estou falando de uma tensão entre o que eu sou em Cristo Jesus e como me vejo em Cristo Jesus no dia a dia. Enquanto estou vivendo, enquanto estou cuidando das coisas, será que lembro, será que vivo conforme quem de fato eu sou? Hoje nós vamos para o texto de Paulo, que está em Filipenses. Eu quero que você abra a sua Bíblia, para entender e aceitar que ainda não sou perfeito, ainda não somos perfeitos. Esta é mais uma verdade acerca da construção e afirmação da nossa identidade em Cristo. Ainda não sou perfeito. Filipenses, capítulo 3. Leia comigo a partir do versículo 10. Do 10 ao 16. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Diz assim o texto: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Preciso lembrar uma coisa para vocês. Você é completamente imperfeito. Você é completamente imperfeito. E por favor, não receba isso que eu estou falando como algo inconveniente, como algo indelicado, como quando alguém dá um soco, né, na barriga, aqui no estômago. Não receba dessa forma, não fique chateado. Eu entendo que como brasileiros nós não gostamos de receber críticas. Muito embora vivendo de forma a merecer críticas, mas não gostamos de receber, não gostamos quando alguém nos aponta, né? Mas eu estou falando, e não estou falando de imperfeições físicas, eu estou falando de imperfeições que estão no nosso interior. Antes de qualquer coisa, ou antes que você, né? Eu vou pedir que você guarde suas armas, não fique chateado comigo. Não precisa me perseguir, né? Mas acredite que imperfeição é um dos principais aspectos da humanidade. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu gostava muito de assistir esses documentários acerca de vida selvagem, natureza, né? E quando os estudiosos da vida selvagem, eles vão apresentar alguma espécie, eles falam
começam falando das características dessas espécies. Se fosse apresentar um programa sobre a sua vida, começaria dessa forma: fulano de tal, ser humano, completamente imperfeito. E aí continuaria as características. Deveria começar assim: completamente imperfeito. Agora nós podemos, junto com o apóstolo Paulo, que escreveu essa verdade que nós lemos, nós podemos nos identificar com ele e reconhecer e dizer: eu não sou perfeito. E a minha fala aqui não deve ser combustível para alimentar desculpa de quem vive de forma desordeira, de forma desordenada, de forma a envergonhar deliberadamente o nome de Jesus Cristo. Ah, porque o pastor pregou tal dia lá que eu não sou perfeito, então, que bom. Aquilo que nós vamos ver na palavra de Deus deve nos dar um alívio, deve nos aliviar um fardo que nós carregamos, mas não deve ser encarado como desculpa para viver de forma a envergonhar o nome de Deus. E quando eu falo de tensão, no começo eu disse que existe uma tensão na vida diária. Essa tensão de fato existe, é sobre aquilo que sou e como eu vivo a partir disso. Olha só o que a gente já aprendeu. Em Cristo, nós nos apresentamos perfeitamente justos. Eu sou justificado. Não foi isso que nós aprendemos? Nos apresentamos perfeitamente justos diante de Deus. Mas veja que na nossa vida diária, percebemos ainda muitos pecados remanescentes da vida sem Cristo, ou quando não conhecíamos a Cristo. Ira, discórdia, tanto nós promovemos como nos metemos nelas, nas discórdias. Ódio, ainda temos, disseminamos e alimentamos ódio. Ciúmes, egoísmo, imoralidade, tão presente, tão viva. Em Cristo, nós aprendemos que somos filhos adotados, numa atmosfera ou numa ambiência de amor, de misericórdia, de vontade própria de Deus e desejo do Senhor, adotados por Ele. Mas na nossa vida diária, algumas vezes nos sentimos órfãos. Solidão. Aqueles que lutam para fugir da solidão e aqueles que buscam ardentemente a solidão, o isolamento. E paira no coração, na mente, o sentimento de que foi abandonado, de que está só. Em Cristo Jesus, aprendemos que nós somos nova criação. Mas me parece que nem todas as coisas velhas já passaram. Nem tudo novo se fez. A ira presente dentro de casa, a ira, a revolta, a discórdia, humilhação, blasfêmia, xingamentos no futebol, no trânsito. Bom, eu digo que se nós quisermos crescer
na nossa percepção de quem somos em Cristo Jesus, nós devemos aprender a conviver com a tensão que existe em não sermos, no dia a dia, o que somos em Cristo. E essa tensão existe. E desmotiva muita gente. Muita gente quer jogar a toalha, desistir de ser cristão. Desistir. Então vamos lá para a pergunta: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Se você é como a maioria dos cristãos, você deseja viver uma vida que agrade a Deus. Só que ao mesmo tempo, vamos ser honestos, tem hora que você cansa disso. Tem hora que você cansa de tentar viver a vida cristã. É que às vezes parece que é grande demais a pressão que a gente recebe, não é verdade? Quando eu vivia longe de Deus ou afastado de Deus, o pecado nunca foi um problema para mim. Nunca representou um problema, uma ameaça. Particularmente eu nem me dava conta, eu nem tinha consciência de que pecava. Eu nem sentia culpa. Agora, quando eu me tornei cristão, puxa vida, eu descobri que havia coisas que eu estava fazendo que desagradava a Deus. Não era legal para a minha vida, eu não queria mais isso, né? Eu também aprendi sobre a necessidade de amar os outros, de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, de discipular, enfim. E muitas vezes eu pensei o seguinte: rapaz, era mais fácil do outro jeito. Desse jeito aqui é mais difícil. E do outro jeito não tinha culpa. Mas agora, conhecendo a Deus, sentindo um tremendo senso de responsabilidade em agradá-lo com a minha vida, agradá-lo a todo custo, agradá-lo a todo custo. E eu li a Bíblia e encontrava ali um mandamento, e versículo após versículo, e cada versículo novo, cada ordem nova, cada lei nova. Puxa vida, isso é bom, eu vou adaptar isso para a minha vida. Preciso pôr em prática isso aqui. Felizmente, queridos, Deus me ensinou uma coisa nas Escrituras, capaz de me libertar dessa mentalidade de tentar viver de forma ultra, mega responsável, de estabelecer propósitos para que eu pudesse enxergar a Deus ou agradá-lo a todo preço, de qualquer forma, ou acima de tudo. Felizmente Deus me ensinou algo nas Escrituras que me liberta dia após dia dessa pressão. É um princípio que está em todas as Escrituras: Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios. Todo o texto bíblico me dá a entender o seguinte: Deus não exige de você perfeição. Deus não exige de você perfeição. Deus não espera que você se prove capaz de merecê-lo. Deus nunca pensou que você pudesse viver a vida cristã. Ele nem criou expectativas que de fato você pudesse cumprir os mandamentos dele ou os requisitos. Se ele achasse que você conseguiria tudo isso, ele não precisaria vir. Ele não teria vindo. Ele não teria descido da sua glória, da habitação celestial, para estar aqui e ainda passar por tudo que ele passou. É verdade que Jesus disse às multidões: sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. É verdade. É verdade que as leis de Deus exigem perfeição. Se o parâmetro para sermos aceitos por Deus fosse o modo como nós vivemos,
de acordo com seus mandamentos, obrigatoriamente teríamos que ser perfeitos. Então não é de admirar que Jesus tenha vindo nos salvar da condenação dos nossos pecados, porque eles existem. Ninguém se provou ou se mostrou, melhor dizendo, capaz de atender ao padrão da lei de Deus, às exigências, senão o próprio Cristo. Deus tem consciência do abismo que existe entre a santidade dele e a minha impiedade, a minha forma de viver, pecaminosa. O que Deus fala sobre esse abismo? Esse abismo sempre vai existir. Mas você que colocou sua fé em Jesus, que o recebeu nessa vida, que foi perdoado, que foi declarado justo, que é precioso aos seus olhos, que se entregou aos seus cuidados, agora você é completamente dele. Totalmente imperfeito e completamente de Cristo. Ele o ama incondicionalmente, apesar do abismo. No texto de Romanos, no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Justificados pela fé. Tudo bem, justificados pela fé. Pela fé. No entanto, vai chegar um momento na sua vida em que você terá certeza de que Deus vai te pedir algo em troca. Eu tenho certeza. A palavra de Deus usa, e principalmente nos escritos de Paulo, usa muito a palavra graça, graça, graça. Nós temos dificuldade com essa palavra. O que nós dizemos, o que a nossa cultura diz é que é o seguinte: nada vem de graça. Nem a graça de Deus é de graça. É o que nós dizemos, é o que nós pensamos. Jesus disse através do seu apóstolo: olha, vocês foram justificados pela fé. Por causa disso temos paz com Deus, Ele nos aceita. Por causa disso nós obtivemos acesso à graça na qual nós estamos firmados agora. Mas tão certo como vive o Senhor, vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, em que você vai achar que Deus quer algo em troca. E esse aspecto da nossa identidade, a gente toca nesse assunto, a gente fala, a nossa fala aqui é para evitar que você caia na armadilha de sentir que é sua responsabilidade agora satisfazer as expectativas de Deus. As Escrituras nos alertam contra isso, porque isso pode nos roubar a alegria de conhecer e conviver com Cristo. A pessoa que pauta a sua vida, do acordar ao deitar, em tentar satisfazer as exigências, as expectativas de Deus, não consegue viver uma vida de intimidade com Cristo. Vamos olhar com seriedade para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus diz a respeito do relacionamento que Ele quer ter conosco, que Ele quer desfrutar conosco, com seus filhos. Vamos observar aqui as normas básicas, ou seja, o que é que Ele diz sobre esse relacionamento. Eu pergunto para você, como você se tornou cristão? Como foi isso? Bom, quando você se tornou cristão, veja quanta responsabilidade coube, não a você, veja quanta responsabilidade coube a Deus nesse processo.
nesse processo, comparando com os seus próprios esforços. Vamos ver. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, e em 2 Timóteo também no capítulo 1, que Deus escolheu você antes da fundação do mundo e te chamou para ser dele. Deus veio ao mundo por você. João 3,16 diz isso, nós sabemos. Deus morreu por seus pecados. Romanos 5,8 diz isso. Deus prova ou demonstra seu amor por nós como? Como? Cristo morreu em nosso favor. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Veja quanto esforço, quanta responsabilidade. Deus se certificou que alguém explicasse o Evangelho para você. Efésios capítulo 1, Paulo escrevendo aos Efésios, no versículo 13, ele diz isso: olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, Deus providenciou alguém. Deus se ofereceu para entrar na sua vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Deus colocou em você o desejo de conhecê-lo. Você ouviu. Você se voltou para ele. Você o aceitou. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você quiser, e você quis. E Deus continua, Deus entrou na sua vida e declarou que agora você está justificado. E declarou que agora você está perdoado. E todos quanto receberam ou aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que foi que você fez? De quem foi o trabalho? De quem é a responsabilidade? Você se tornou cristão simplesmente ao responder a Deus pela fé. E é exatamente dessa forma que Ele quer que você viva a vida cristã, simplesmente respondendo a Deus pela fé. O peso da responsabilidade fica com Deus. Aí você pode estar pensando assim, mas, bom, isso me parece bem simples, né? Onde é que está o problema aí, pastor? Sabe onde está o problema? O problema é que para todo cristão, quase todo cristão, que tropeça uma vez ou outra nisso, em acreditar que a responsabilidade é de Deus e que a nós cabe simplesmente responder ao Senhor. Sabe por quê? Porque faz parte da natureza humana achar que nós devemos alguma coisa a Deus pelo que Ele nos fez ou pelo que Ele nos deu. É bem típico, bem próprio da natureza humana achar que agora que você sabe um pouco de Bíblia, que você sabe um pouco sobre oração, e agora que você entende um pouco sobre falar sobre Deus aos outros, que esse então é o momento de assumir a responsabilidade de ser um bom cristão, um cristão perfeito. Não há nada que capaz de acabar, de destruir a beleza, a satisfação de uma vida com Cristo, do que você se esforçar ao ponto de querer ser perfeito. Isso destrói relacionamentos. Isso destrói relacionamentos. Se assuma como alguém imperfeito e responda a Deus pela fé. Se você não chegar a essa conclusão, né, essa é uma conclusão errada, achar que através dos meus méritos eu posso ser o bom cristão ou o cristão perfeito. Se você não chegar a essa conclusão, tenha certeza de que alguém, um outro cristão vai tentar lhe influenciar para que você desenvolva, através dos seus próprios esforços, a tal da vida perfeita. Nós somos muito
eficazes em fazer com que os outros se sintam culpados, pressionando as pessoas a obedecer melhor a Deus. Nós precisamos buscar um entendimento bíblico para tudo, toda a Escritura que é inspirada por Deus é proveitosa, toda a Escritura, e ela nos ensina como viver a vida cristã de forma satisfatória para nós, porque Deus já nos aceitou, Deus já nos recebeu. Deus não estabeleceu que no nosso relacionamento com Ele, você estivesse subordinado a você mesmo, por exemplo. Ou o nosso relacionamento com Ele dependesse totalmente, exclusivamente de mim. E onde Ele fica? O Senhor chama para Ele a responsabilidade. Deixa eu ilustrar isso com alguns versículos bíblicos, para falar sobre pecadores aceitos. Pecadores aceitos. De que forma nós somos aceitáveis a Deus? Abra sua Bíblia em Tito, na carta de Tito, de Paulo a Tito. No capítulo 3. Você foi declarado perdoado pela graça de Deus por meio da morte de Jesus. Você recebeu o dom do perdão quando creu nele. Você não fez nada para merecer esse perdão. Você simplesmente creu em Deus. E agora ele diz que você está perdoado. Então leia comigo. Tito capítulo 3, versículos do 3 ao 7. Diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia! Você compreende o que você leu? Leia dando glórias a Deus, porque isso é uma verdade preciosa. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, ele disse: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Deus entendendo, querendo muito isso, analisando, já tinha planejado. Muito bem, agora você é um cristão. Eu pergunto, por acaso as regras mudaram depois que você se tornou cristão? Será que Deus agora tem uma longa lista de expectativas que Ele espera que você satisfaça? Eu acredito que não. Você pode até pensar, como assim, pastor? A Bíblia é repleta de mandamentos. É impossível a gente ler um parágrafo e não esbarrar num mandamento, numa lei. É verdade, eu concordo. Mas ao mesmo tempo em que Deus lhe dá os mandamentos, Ele também diz que você não vai conseguir obedecer a todos. Na verdade, Ele diz que quanto mais você tentar obedecer, mais você vai se dar conta que é pecador. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei,
Você pode se esforçar. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quanto mais você tentar obedecer, mais você vai se dar conta que é pecador. Quanto mais você tentar, mais você vai se sentir fracassado, merecedor de julgamento, merecedor de condenação. Mais distante você vai ficar de Deus. É ilusão achar que tentar ser o perfeito vai te colocar do lado de Deus, mais perto dele. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É uma frustração que ele sentia também. Ele olhou para a lei e disse: olha, de fato a lei é boa, é santa, o mandamento é santo, é justo. Eu concordo. Mas quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18 e 19, ele disse assim: eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo. Não é o bem que eu desejo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Continuo fazendo. Olha o verbo, eu continuo fazendo. Eu estou vivendo, continuo fazendo o mal. Se sentindo completamente frustrado, ele declarou assim: miserável homem que sou, quem libertará esse corpo da morte? Quem libertará? Se sentindo frustrado, ele disse isso, mas ele encontrou a resposta. Ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Sentimento de fracasso, pecado, condenação, tudo isso precisa ser confrontado pelas Escrituras. Continuando em Romanos, o que foi que Paulo escreveu no capítulo 8, versículo 1? Ele disse: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Já não há mais condenação. Antes um pouquinho, no capítulo 5, no versículo 10, ele disse: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Pelo viver de Cristo, pelo viver de Cristo em nós, pela vida de Cristo, pela vontade de ser discípulo, mas vivendo como um filho adotado, como alguém que é amado, entendendo que não estamos sós. Ele disse: estou convosco. Pela vida de Cristo somos salvos, já fomos reconciliados. Então, quando você olhar para os mandamentos de Deus, não tente obedecê-los por conta própria. Em vez disso, peça para Deus que vive dentro de você para te capacitar a obedecer a Ele. Porque eu não estou tirando essa qualidade do filho. O filho, ou o bom filho, aquele que se esmera em ser um bom filho, também tem prazer em obedecer os seus pais. É algo prazeroso. Eu não estou levantando uma bandeira aqui, né, para a gente se revoltar contra os mandamentos de Deus, não é isso. Acha que o pai também não se agrada quando você o obedece? O que foi que ele disse? Obediência eu quero. Não esses sacrifícios, não essa vida sacrificial de fachada que você vive tentando ser perfeito. Porque eu sei que você não é perfeito. Foi o que Davi disse no Salmo 51. Eu sei que buscas a verdade no íntimo. Então não vai adiantar. Com minha própria força, tentar ser o cristão, o melhor cristão da Igreja Batista Renascença, aquele que sobe no púlpito e olha para os outros, aquele fariseu na praça que ficou no degrau mais alto porque obedecia os mandamentos desde a juventude e dava o dízimo de tudo e não era como esse miserável pecador? Acha que Deus não sonda? Acha que Deus não vê o íntimo? Acha que Deus não sabe como você é por dentro? Se Deus nos diz para amarmos uns aos outros,
A intenção dele não é que você saia agora desesperadamente, desordenadamente, determinado a cumprir de forma entusiasmada e provar para Deus que você ama todo mundo, que você é capaz de ser amoroso. Não é isso. Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você dependa dele. Para que você diga, em forma de oração: Deus, eu peço ao Senhor que mora no meu coração, que me ajude a ver essa pessoa como o Senhor a vê, porque eu não estou conseguindo ver. Eu me conheço e o Senhor me sonda. Coloca no meu coração um amor por essa pessoa, como o Senhor tem, como o Senhor a ama, porque eu não posso amá-la com minhas próprias forças, mas peço que o Senhor conduza o meu coração a amá-la. É assim. Qual é a diferença? É a diferença de tentar satisfazer as exigências de Deus por conta própria, em vez de depender e confiar nele, que vive em você. Nós, não é como o princípio do casamento, né? O homem vai se achegar à sua esposa, à sua mulher, e deixará pai e mãe. Como se Deus dissesse: o homem vai amadurecer e deixará pai e mãe. Não é esse princípio. Nós não amadurecemos e nos tornamos independentes de Deus. Pronto, Senhor, já estou maduro, já está bacana, agora eu vou sair da casa do pai. Não funciona assim. Nós alcançamos a maturidade apenas quando permanecemos dependentes dele. Nós não lemos: aquele que começou a boa obra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz isso: eu tenho plena convicção de que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminá-la até o dia de Cristo. É assim que ele deseja. Ele quer que você tenha prazer na liberdade e no amor de estar num relacionamento com ele, confiando nele, dependendo dele. Deus não espera que você tente satisfazer todas as suas exigências com perfeição. Eu ainda não sou perfeito. Paulo disse assim, Gálatas 2,16: sabemos, está aqui, acompanha comigo, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Parece que eu estou sendo redundante, né? Mas é isso mesmo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Quanto tempo e energia Paulo gastou se concentrando nos mandamentos de Deus? Quanto tempo o apóstolo Paulo gastou, quanta energia ele gastou tentando cumprir os mandamentos de Deus? Você é capaz de me dizer isso? Aí ele escreveu: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ele diz mais: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Antes de receber Jesus, você estava distante de Deus. Era capaz apenas de conhecer os mandamentos dele. Mas agora você conhece a Cristo e o Espírito dele habita em você. Aí Deus diz o seguinte, Hebreus capítulo 10. Porei, 10, 16, 17. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus continua trabalhando. Deus continua te aceitando. À medida que o Espírito Santo te transforma, Ele te dá um desejo ardente de fazer o que agrada a Deus.
com o passar do tempo, conforme você vai crescendo e se relacionando com Deus, Ele também vai lhe dar o desejo e a capacidade de viver uma vida santa diante dEle. E o que eu faço com os pecados? Ou o que eu faço com o pecado? Deixa eu fazer uma pergunta. E se Deus pede, ou se você pede para Deus, melhor dizendo, se você pede para Deus que produza algo na sua vida que te liberte de um pecado em particular. Você pediu a Deus, Senhor, me liberta da pornografia. E você faz campanhas de oração para isso. Leitura bíblica, jejum e oração. Mas e se você continua fazendo isso? E se você ainda manifesta um temperamento ruim? E se você ainda cede às tentações? Ou se você ainda se pega deixando de orar, deixando de ler a Bíblia como você deveria fazer? O que acontece? Seria esse o momento de você tomar a responsabilidade pela sua vida cristã e então procurar ser o perfeito? Dar o melhor de si e ser perfeito? O cristão perfeito? No momento que você começar a tentar satisfazer as exigências de Deus, você vai ver o seu fracasso. É a nossa cultura diz o seguinte, que seja responsável, trabalhe duro, dê o melhor de você, e aí sim você vai ser recompensado. A gente não entende a graça, né? Um cristão é capaz de olhar para os mandamentos da Bíblia e dizer assim, sim, eu vou tentar fazer, se eu tentar o suficiente, eu sei que eu posso cumprir isso. Nós só vamos encontrar a consciência de que somos pecadores. Agora Deus, Ele quer que você confie nele. Se depois de tudo isso, você se pegou caindo, não conseguiu, Deus, Ele quer lutar junto com você. Ele quer estar ali com você. Quando você tentar fazer isso sozinho, por conta própria, Ele vai recuar. Enquanto você viver nesse mundo, você vai pecar. Você nunca será perfeito nessa vida. E não é só você que sabe disso, não. Deus sabe, principalmente Deus. À medida que você reconhecer o pecado na sua vida, confessá-lo e crer no que Deus prometeu, as coisas mudam. O fardo fica mais leve, você não deixa de ser pecador. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja paciente enquanto você deixa Deus transformar você. Deixe que Ele transforme você. Concentre-se em conhecer a Deus, busque a Deus, ore, leia a palavra, congregue, tenha amigos, discipuladores. Tudo isso é bom, tudo isso é Deus agindo. Se lembre que a sua fé, ela não deve depender dos seus esforços, mas de Deus. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Permaneça ligado na videira, é o que Ele disse. Enquanto aquela pergunta, ou você pode perguntar, e quanto ao que Jesus falou? Obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Como é isso, pastor? A maneira certa de viver, a maneira pela qual você terá uma vida mais abundante, de fato, é fazendo o que Jesus diz. Eu concordo. Mas olha só o que Ele diz também, João 15, versículo 10 e 11. João 15, versículo 10 e 11, Ele disse,
se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele quer que você viva de acordo com o que Ele diz que é certo, experimentando o seu amor. Ele quer que você tenha alegria em ser cristão através de um relacionamento com Ele. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, inclusive da pressão de querer ser perfeito. Se você vê hoje um versículo bíblico onde Deus diz: faça isso, não é para você virar as costas, mas que Deus te dê a consciência de que você deve orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que a minha vida o agrade. Então eu peço que o Senhor produza isso que eu estou lendo aqui no meu coração, que o Teu Espírito Santo me dê a capacidade de te obedecer. É você dividindo a responsabilidade com Ele. Deus, diga para Ele: Deus, não há nada de bom em mim mesmo eu possa produzir, mas com o Senhor eu sei que eu posso. Reconheça. Eu peço que o Senhor mude a minha maneira de pensar, que o Senhor trabalhe na minha vida da maneira que o Senhor achar necessário mudar, melhorar. Fale com Ele. Ele libertou você das exigências da lei. Eu acredito nisso. Agora, o que Ele faz é te convidar para descansar nele, depender dEle. Só assim você vai poder desfrutar completamente da intimidade, de conhecê-lo, de ver o quanto Ele, como nós cantamos, de fato Ele é lindo. E você não faça a oração mais do fariseu, que você possa fazer a oração do publicano. Saiba que Deus, que te conhece, que sabe que você não é perfeito, Ele ainda pode e quer te amar. Se já pairou aí na sua mente e coração essa pergunta: Senhor, será que ainda podes me amar? Eu te digo que Ele pode sim, Ele quer muito, Ele quer inclusive te usar para amar outras pessoas. Ele ainda quer habitar o seu coração, não importa se ele esteja duro ainda, se ele está frio, mas Ele ainda quer habitar no teu coração, morar no teu coração. Ele quer purificar os seus olhos, Ele quer purificar os seus lábios, não importa quão mentirosos eles ainda sejam, mas Ele quer ainda purificar os seus lábios. Ele quer, Ele sabe que você é um pecador. Se você tem pedido ou tem perguntado, muito mais do que pedido: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim? Saiba que Ele tem muito amor, muita misericórdia para dispensar a você, para dedicar a você. Você entende essa mensagem? Você compreendeu essa mensagem? Você pode declarar essas palavras com convicção? Nessa vida, repita: nessa vida, sou e sempre serei imperfeito, um pecador salvo, procurando crescer em santidade e em relacionamento com Deus, com base na graça que é minha, porque estou em Cristo. Acredite nisso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque o meu Redentor vive e nos conhece.